Josué, capítulo 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E aconteceu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam do outro lado do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei pois agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como pois faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei pois agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E aconteceu que ao fim de 3 dias depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porque os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha, e tirarão de águas toda a congregação, como os príncipes lhe têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes levou e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram.
E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Josué capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. E aconteceu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai o seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e lutaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, fugindo eles diante de Israel à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. E tornou-se Josué a todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam em uma cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos em uma cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e que os que ficaram deles se atiraram às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e de Eglon. E aconteceu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com ele foram:
chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E aconteceu que ao tempo de pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até mesmo o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada, e destruiu seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto. E fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e lutou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ele, a seu rei, e a feriu a fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto. E fez ao rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis e a sitiou e lutou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu a ele e ao seu povo, até que sequer um lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e lutaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada. E a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e lutaram contra ela. E a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e lutou contra ela, e tomou-a com seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto. Como fizera a Hebrom, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto. Mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial de Gilgal. Josué capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Aconteceu depois disto que, ouvindo o Jabim, rei de Hazor, enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerote, e nas planícies em Nafote-dor, no lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu e ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu nas montanhas, e ao heveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo.
E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merrom e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel e os feriram e os seguiram até grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem sequer um. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos cortou as pernas e os seus carros queimou a fogo. Naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Hazor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor antes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fôlego, e Hazor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Hazor, a qual Josué queimou. Todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Calvo que sobe a Seir até Baal-Gade no vale do Líbano, as raízes do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que os seus corações endurecessem, para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e estipou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra.